Bom, meu nome é Eric Marcelo de Moura, sou aluno do quinto período do curso de Ciências Sociais na modalidade EAD pela Universidade Federal de Alagoas, pelo Instituto de Ciências Sociais. Vamos comentar aqui um pouco sobre o conceito de homem cordial ou de cordialidade na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Em se intitulado sua principal obra, né, Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda é um sociólogo que está envolto às transformações que perpassam a história do Brasil. No início do século XX, todas aquelas transformações que estão acontecendo no Brasil, de aspecto de cunho político, social, principalmente econômico, uma transferência, né, da sede do centro econômico decisório do latifúndio para os centros urbanos, com o crescimento e fortalecimento da camada média ou da chamada burguesia urbana. É importante salientar que todo esse procedimento vai culminar futuramente com a Revolução de 1930, onde de fato os latifúndios não perdem a sua importância econômica, mas os latifundiários começam, ou melhor, a elite aristocrática fundiária, ela começa a ceder espaço para uma nova camada social. Porém, isso deve ficar muito claro que não se trata de um processo de formação de heterogeneidade no processo das decisões políticas do país, né? Apenas uma transferência do setor fundiário, as decisões do setor fundiário, para o setor urbano, né, para as camadas médias urbanas, dentro daquele projeto de desenvolvimento industrial que começava a assolar o país em meados dos anos 30. É importante salientar que o mesmo pressupõe que as estruturas de poder sempre fizeram parte da história do Brasil. Então, pensar a história do Brasil, segundo Sérgio Buarque de Holanda, é pensar como isso se desenvolveu no âmbito das relações de empoderamento da nossa sociedade. Quem foram essas elites, como essas elites constituíram seu poder, qual o legado deixado por essas elites. E no Brasil fica muito claro para o sociólogo que tudo se concentrava na esfera da iminência econômica. Ou seja, as camadas sociais que detiveram controle da economia ao longo da grande jornada histórica brasileira sempre permearam ou dominaram o setor político-social brasileiro. Ele diz, inclusive, que isso já é uma herança, né? Essa herança histórica desde o período colonial, onde o latifúndio se constitui e apenas vai começar a perder espaço a partir do início do século XX, anos 20 e possivelmente pós anos 30, com a Revolução Burguesa de 1930. O autor foi responsável pela introdução do pensamento de tipologia, né, da ideia de Weber. Então ele traz a sociologia weberiana para o Brasil e junto dessa sociologia ele traz o conceito de cordialidade. Desta forma, o mesmo busca analisar a sociedade brasileira, compreendendo o atraso histórico de desenvolvimento do nosso país como fruto claro das relações que se estabelecem com a coisa pública. Forma esta relacionada ao chamado, ou seja, ele diz que a relação que se passa a ter com a questão pública sempre teve como característica crucial o ajeitamento, né, a cordialidade, a relação de pessoalidade, a aproximação, o que hoje nós intitulamos inclusive como o tal do jeitinho brasileiro, né, aspiando o termo. Para Buarque, essa concepção de facilidade, de ajeitação, né, é o que ele intitularia como cordialidade. O autor aponta também que somente e exclusivamente com a superação desse tal jeitinho, né, dessa cordialidade, desse ato de pessoalidade, dessa troca de favores, é que nós poderíamos pensar em um suposto desenvolvimento. A partir do momento que os atos de impessoalidade, que a burocracia, a boa burocracia começasse a vigorar, nós poderíamos destituir os laços de parentesco não no sentido consanguíneo, mas no sentido de amizade. Precisávamos desmistificar, ou seja, a política do apontamento, né? E agimos agora com a política da meritocracia, porque senão a gente continuaria errando ou dando margem para difundirmos a ideia de cordialidade, mas uma cordialidade no sentido de amizade, de troca de favores, ou melhor, de favorecimento. Holanda também, ele chega pra gente e evidencia, principalmente, olha, claro, na sua principal obra, Raízes do Brasil, uma caracterização de como o brasileiro lida com as suas relações pessoais e institucionais.
Ou seja, para ele, a ideia de cordialidade brasileira é ancorada em uma atitude expressa no interesse e na parcialidade, como nós havíamos falado anteriormente, caracterizando o comportamento baseado no suposto jeitinho brasileiro, que se verifica a dificuldade de se cumprir normas sociais institucionalizadas. Desta maneira, se estruturou a sociedade brasileira na troca de favores, em detrimento à meritocracia, como nós já falamos e mencionamos. Ou seja, sob o princípio comportamental, caracterizado pela ideia de generosidade, de hospitalidade, macula-se um caráter que se aproveita da proximidade para se estabelecer o domínio do privado sobre o público. É imprescindível deixar de perceber isso, inclusive no nosso cotidiano, né? Quando se estabelece nas relações de empoderamento, quando um governador, um prefeito, ele faz as suas indicações, muitas vezes, se nós levarmos em conta o pensamento, né, do Buarque de Holanda, nós iremos perceber que a indicação para um cargo, um determinado cargo, ela às vezes não se faz pela competência, pela capacidade do profissional em voga, mas muito por uma troca de favores, ou melhor, de uma troca de cordialidade partidária. Isso é que para ele gera, né, no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, gera um problema seríssimo ao desenvolvimento do Brasil, né? A gente não perde a característica provinciana. No entanto, o que devemos deixar claro no pensamento dele, no que remete à formação da perspectiva de pensamento social brasileiro, são as heranças ibéricas. Ele também faz uma grande crítica, né, em especial no caso do Brasil, né, quando ele afirma que Portugal e toda a sua estrutura sempre esteve envolto, né, no pacto colonial, o Brasil sempre dependendo, uma grande dependência dos interesses de domínio portugueses para determinadas situações. Tudo foi determinado através da adaptação do plantation, na estrutura monocultora escravocrata, que inviabilizava o suposto processo de desenvolvimento de setores que poderiam vir, setores econômicos da sociedade, que poderiam viabilizar o desenvolvimento ou não, né, de uma perspectiva de desenvolvimento de uma suposta identidade econômica nacional. E para ele isso fica muito claro, né? Quando as relações de dominação, elas estão muito, mas muito implícitas na troca de favor e na subserviência, na dominação provinciana, tá? Então isso é muito claro no pensamento dele. Ele diz que essas relações de dominação, que expressaram, por exemplo, a relação entre negro e índio como sendo coadjuvantes e, portanto, suscetível à primazia cultural do homem branco, jamais como elementos que resistiram ao processo de escravidão, mas, ao contrário, a ideia de miscigenação transparece a falsa impressão de alinhamento racial. Então, assim, a gente vê também, obviamente, que a grande preocupação do Sérgio é deixar claro que havia um grande pacto dentro da sociedade brasileira e que aquela camada que dominava a sociedade, né, que era a camada aristocrática, rural, baseada no latifúndio, ela sempre teve o privilégio, né, a hegemonia de controlar as instâncias, né? E com o passar do tempo, na formação do pensamento social brasileiro, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a gente começa a tentar debater, né, outros segmentos da sociedade, como a presença do negro, como se deu de fato essa libertação, essa luta, essa inserção, esse ideário de miscigenação. Tudo isso está maculado, né, a uma estrutura previamente montada, baseada num aparelho de Estado, onde tudo se faz através da troca de favores. A premissa maior é a chamada cordialidade, né, onde o meu interesse, se for o teu interesse, então é o nosso interesse, mas não o interesse da coletividade. Portanto, o autor evidencia que a falta de desenvolvimento no Brasil, fique bem claro, é fruto das bases estruturais do modelo oligárquico e patriarcal desenvolvido nas relações de dependência e dominação estabelecidas no período colonial brasileiro. Então, a gente já traz essa herança em nosso bojo. Ou seja, o fim das práticas coloniais não simbolizaram para ele, né, para o autor, as transformações necessárias para o processo de desenvolvimento, uma vez que a estrutura econômica e social permaneceu as mesmas, ou melhor, a estrutura não se modifica, né? A gente só apenas transfere, em determinados momentos, o domínio burocrático do Estado, da cordialidade do Estado, da mão da aristocracia para a mão de uma burguesia, mas uma burguesia que anda ainda de forma aparelhada, de braços dados com a grande elite latifundiária, né? Então, as estruturas basicamente permanecem a mesma, os negros continuam excluídos, os indígenas continuam afastados da sociedade. Então, a ideia para Sérgio Buarque de Holanda é que nós pudéssemos automaticamente instituir bases dentro da política nacional
baseada na meritocracia. Né? Enquanto nós não rompermos com esse imaginário provinciano, né, e até mesmo para alguns colonial, a gente não vai avançar. Então é por aí. Então, cordialidade para Sérgio Buarque de Holanda nada mais é do que uma troca de favores, né, dentro da estrutura burocrática do Estado. Né? Aquilo que me serve e que te serve, a gente aperta as mãos e fica bacana para todos. Lembrando, isso dentro da esfera dominante economicamente e politicamente. Fica por aqui. Um abraço a todos.